E aí, Piperno, o que está acontecendo com o Eduardo Bolsonaro no teu ponto de vista? Bom, primeiro que a oposição tinha razão, então não querê-lo como presidente da Comissão de Relações Exteriores ao argumentar que ele não estaria aqui, ele estaria fora do Brasil, agindo para que houvesse algum tipo de intervenção aqui. Segundo, juro para você, me espanta muito alguém que se orgulhava de, enfim, desfilar com a camisa de um torturador espantado, enfim, estampado, né, o Coronel Ustra, agora está com medo de retornar ao Brasil. Ele está com medo, Gustavo Segré? Não, não me parece que esteja com medo. A questão é que, se ele chegar aqui, sem nenhum tipo de argumento, pode ter retido o passaporte pela denúncia que o PT fez, me parece que foi o PT que fez, não quero errar, o PT fez, porque ele foi a pleitear a realidade que ele está colocando e a realidade que muitos dos brasileiros concordam em situação que está hoje o Brasil, quando, da mesma maneira, representantes do PT faziam exatamente a mesma coisa quando o presidente Lula estava com problemas judiciais, estava preso, e aí, naquele momento, ninguém da direita reclamou, pediu entrega de passaporte, nada. Mas é o jogo da esquerda. A esquerda não joga de forma, faz o teu trabalho e eu respeito. Não, eu, esquerda, não quero que você exista. Então, tira passaporte, prende todo mundo, faz o que precisar fazer. Inclusive, na fala do Eduardo Bolsonaro, tem uma fala específica que ele fala para o ministro Alexandre de Moraes, em termos muito duros, e que ele afirma: vou ficar, segundo o Eduardo Bolsonaro, vou ficar aqui até que eu consiga provar as coisas que você está fazendo, se dirigindo ao presidente. Ele não está sendo indiciado, né? Ele disse que, não, aliás... Ele não está envolvido. Por enquanto, não. Indiciado. O ministro Alexandre de Moraes não indiciou. Não, mas a PGR ainda não se manifestou sobre o pedido de informações do ministro Alexandre de Moraes sobre a retenção do passaporte. E mesmo que a PGR diga não procede, o ministro pode fazer o que ele quiser, como já fez um monte de vezes. Ele disse que o ministro tem uma Gestapo particular. Ô Zé Maria Trindade, você entende que é uma boa estratégia para o deputado Eduardo Bolsonaro ficar nos Estados Unidos agora, abrir mão do cargo e do salário dele aqui, e da atuação, e do que é capaz de fazer um deputado federal hoje? Não acho não. Eu acabei de receber uma mensagem aqui do ex-presidente Jair Bolsonaro, né, de força, Eduardo e tal, e parece que foi um consenso ali na família. Eu entendo que a guerra tem que ser lutada de frente a frente, ele foi eleito exatamente para isso. Ele se iguala a Jean Willis, que abandonou o mandato e foi para o exterior com medo de não sei exatamente de quê, né? Era preciso ele estar aqui, eu acho que esse setor precisa dele aqui, da força dele aqui. Ele é um guerreiro, um lutador, tinha que estar aqui. Tá, o tenente-coronel Zuco, que é líder da minoria também, né? Ele também é um lutador e tal, mas o nome Eduardo Bolsonaro é muito forte no Congresso Nacional. Vai fazer falta. E 120 dias passam rápido, né? Mas por quê? Porque ele, um deputado federal, em pleno exercício do mandato, tem que se refugiar nos Estados Unidos. Será que ele vai pedir um tipo de proteção, alguma coisa? E talvez ele esteja sabendo de algo que eu não sei. Mas abandonar o país e deixar o mandato aqui, eu acho que ou tem alguma coisa muito séria, a vida dele em perigo, né? Tem que lutar. Só o peru que morre de véspera. É a frase que mais se escuta por aqui. E outra coisa que eu vi hoje, uma certa resistência do próprio PL em aceitar uma indicação do Coronel Zuco. A fila é grande para ocupar a presidência de comissão, e principalmente esta Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, né? Ele precisa explicar melhor, deve explicar nos próximos dias, né? Existem várias entrevistas dele lá que estão sendo enviadas aqui para mim, mas surpreendeu, acho que ele deveria assumir a Comissão de Relações Exteriores e, como presidente da Comissão de Relações Exteriores, teria um espaço de luta muito maior. Não gosto de quem dá as costas para o inimigo e foge. Ô Zé Maria, eu acho que depois desse seu argumento de que ele está agindo como agiu Jean Willis lá atrás, talvez ele mude de ideia, porque ao ouvir essa comparação ele vai falar, opa, eles criticaram tanto Jean Willis e agora, por outros motivos, estaria tomando a mesma decisão. Frustrou, me frustrou. Eu esperava ele combatente aqui, na presidência da Comissão de Relações Exteriores. Fala, Gani, concorda com o Zé?
Não, discordo do Zé e eu vou dar aqui um bom motivo. E acho que o Zé vai concordar comigo. Uai, você sabe que discordando dele, não sei. Não, para ele, não, eu acho que ele vai acabar concordando. Você sabe que o filósofo Olavo de Carvalho, que o Piper não gosta tanto, o astrólogo, ele dizia o seguinte, que revoluções são feitas de fora do país, inspirado numa frase atribuída a Lenin. Então, na verdade, Eduardo Bolsonaro, de fora do país, talvez ele tenha muito mais mecanismos de agir junto à comissão do Judiciário dos Estados Unidos, um equivalente à CCJ aqui no Brasil, do que dentro do Brasil. A gente percebe que hoje os parlamentares, eles têm poderes limitados diante do Supremo Tribunal Federal. Não dá para fazer este enfrentamento. E ele poderia ter também o seu passaporte cassado, o que dificultaria ainda mais este enfrentamento. Portanto, não tem nada de covardia, é algo bastante estratégico e corretamente do ponto de vista político. O argumento dele te convenceu, Zé? Não, assim, é verdade. E o Olavo, eu gosto muito das frases do Olavo. Eu cobro até hoje uma ideia dele, chegar à presidência da República não é chegar ao poder, mas o caminho para chegar ao poder. E o grupo que chegou à presidência com o Bolsonaro não chegou ao poder, chegou à presidência da República, né? E foi durante todo o tempo pressionado. Então, o Olavo Carvalho tem razão, mas não tem funcionado. O Jair Bolsonaro foi para o exterior e de lá comandou o quê aqui no Brasil? O que aconteceu? As pessoas que estavam na porta dos quartéis foram parar na cadeia e pronto. Não teve absolutamente nenhuma movimentação. Não dá. Nós vivemos aqui no Brasil, o mandato dele é de deputado federal pelo Brasil. Não dá para lutar de fora, assim, sem armas e sem um conjunto muito grande. Houve no passado algo parecido, né, com os artistas e tal, que foram morar no exterior, mas eles foram banidos, eles não podiam estar aqui no Brasil. Eduardo Bolsonaro pode estar no Brasil e está no exercício do mandato parlamentar e dentro do maior partido do Congresso Nacional, que vai assumir a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Então, assim, aqui é um melhor espaço de luta do que lá. Bom, o Zé trouxe uma comparação interessante, né? Jair Bolsonaro também deixou o país num determinado momento e nenhuma pessoa deixou de ser presa por causa disso. Como você avalia, Gani Segré? Olha só que o Jair Bolsonaro, naquele período que ele ficou fora, não fez absolutamente nada. Ele não falou nem com os manifestantes, ele não fez nada também lá fora, né? E de que maneira que o Eduardo Bolsonaro agiria diferente? Eu acho que ele poderia ter algo muito mais concreto, que é o que ele está fazendo. Ele está entrando com medidas, né, mais concretas, chamemos medidas judiciais, nessa comissão, coletando evidências, coletando material, provas para denunciar a falta do devido processo legal aqui no Brasil, ou denunciar as supostas censuras, enfim, nessa comissão de justiça lá nos Estados Unidos. Então, ele age aí dentro das 4 linhas norte-americanas, mas ele age institucionalmente, algo concreto, não simplesmente algo em rede social, né? Porque isso aí não leva a nada, quer dizer, ficar lá gritando em rede social, você não vai ganhar nada no mundo real. Agora, Mas de que vale a Constituição americana aqui, Gani? Olha só, a Constituição americana, de fato, não tem nenhum poder aqui no Brasil, mas pode, né, ele indo nessa comissão lá nos Estados Unidos, exercer uma pressão política em cima de um ministro do Supremo. Não tem mais a quem recorrer. Qual que é o grande problema, Evandro? A quem que você recorre? Quem que vigia ou vigia? Então, se há um atropelo processual, um atropelo constitucional, se não há o devido processo legal, se o Ministério Público não participa, se a liberdade de expressão ela não é amplamente respeitada, então a quem que você vai recorrer se você não consegue recorrer a uma instância superior ao Supremo Tribunal Federal? Restou aos organismos internacionais. Diga-se de passagem, o próprio PT, no passado, fez isso. Eu acho que é do jogo, tá? Não tem nenhum problema. Eles foram lá atrás no Parlamento Europeu e na Al Jazeera também reclamar de... Tem uma diferença em relação de água para o vinho, veja. Exatamente. Eu acho muito legítimo recorrer a um organismo multilateral. Vai lá para o Tribunal de Haia, para a ONU. Isso aí tudo o PT foi. É verdade, você tem razão. A Jazeera é um organismo internacional? Lá você vai dar entrevista. Agora você vai recorrer à ONU, ao Tribunal de Haia, e isso é multilateral. Agora,
ir lá para a asa, para debaixo das asas, lá do, enfim, do protetor, isso aí é o quê? Pedir intervenção aqui é muito diferente. Ninguém pediu intervenção e tem outra. Tem um monte de dirigentes do PT que foram no Parlamento Europeu na época. O Parlamento Europeu não é um organismo internacional. Mas Sagredo, o que você iria argumentar sobre a saída dele? Você levantou a mão, o que você queria dizer? Levantei a mão pelo seguinte, teve há pouco tempo atrás um pedido de vejam que vocês se encontram juridicamente da Michelle e Eduardo Bolsonaro. Gente, essa não é uma justiça imparcial. Eu vejo o delito e vou atrás de quem comprovou o delito, quem cometeu a infração, delito, infringência de normas, o que seja. A justiça não pode ir. Vejo que você haja em função de um nome, Michelle Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro. Gente, isso não é justiça, desculpa. Quando você vê, use a criatividade. Essa foi uma determinação de um juiz, dizendo que usar a criatividade para encontrar uma prova. Desculpa, se em lugar de Eduardo Bolsonaro tivesse o nome de qualquer um de nós, eu quero ver se a gente não faria a mesma coisa que ele. Está buscando a sua sobrevivência. Então, se ele passa 4 meses lá, a PGR vai ter que falar alguma coisa. Recomendo que não se tome o passaporte do Eduardo Bolsonaro. Isso é garantia que o ministro do Supremo não vai tomar o passaporte? Não. Milhões de vezes. A recomendação da PGR não foi acatada pelo ministro. Então, por que deveria ser agora? Ele está vendo, em função da sua realidade, qual é a melhor defesa para o que ele está fazendo. E me consta que Eduardo Bolsonaro está tendo reuniões com pessoas do Poder Executivo e do Poder Legislativo americano. Que resultado terá isso? Não sei, mas ele está mostrando o que está acontecendo. E isso agora reforça muito. Ele teve que ficar em função de que, se vier aqui, poderia ter o passaporte retido. Ele teve que ficar, ele optou por ficar. Tá bem, mas ele vai mostrar que ele teve que ficar porque está impedido de pessoas de passaporte retido. Ele não precisava estar aqui para ter o passaporte retido, não, viu, Segre? Hoje, se o ministro do Supremo determinar a suspensão do passaporte dele, pronto. O passaporte será retido do mesmo jeito. Então, pode reter, mas ele está lá, vai reter como? Ô Zé, mas eu queria te tirar uma dúvida contigo também, porque o deputado Eduardo Bolsonaro mencionou o Coronel Zucco como um substituto dele na Comissão de Relações Internacionais e diz, ele será um importante aliado numa ponte de informações entre a atuação de Eduardo Bolsonaro lá e Coronel Zucco aqui. Como é que seria isso? Como é que funcionaria essa ponte, hein, Zé? Olha, o deputado Tenente Coronel Zucco, ele se diz um soldado. Ele é fiel e de uma maneira assim, muito clara, é um daqueles bolsonaristas raiz que defende mesmo todos os preceitos, ataca a MST, embora não seja ruralista, mas faz um alinhamento muito importante. E durante o mandato dele, né, ele vem demonstrando assim, uma força muito grande e principalmente de lealdade. A conversa dele com o Bolsonaro, pelo que me falaram, foi no sentido assim, você será um representante aqui desse grupo, na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Ele vai falar, o Coronel Zucco, em nome do Congresso Nacional, quando ele estiver, por exemplo, em viagem oficial ou viagem autorizada pela Câmara. Então, ele vai lá e vai dar entrevista como presidente da Comissão de Relações Exteriores. Então, o Zucco é não diria um preposto, mas um Eduardo Bolsonaro na presidência da comissão. Então, por que não o Eduardo Bolsonaro? Eu gosto muito da atitude do Zucco e gosto muito da atitude do Eduardo Bolsonaro, da força de luta dele. Isto é muito importante. O mundo e o Brasil precisam de pessoas como Eduardo Bolsonaro, como o Zucco, que lutam, e lutam contra uma força muito grande. Isto é qualidade e estes são os insubstituíveis. Essas pessoas que lutam a vida inteira, lutam. E tem que ter couro grosso, as costas largas, aqui se chama de jacaré. Você que gosta das relações aí, olha, apanhar e dar as costas e ir em frente. Não é fácil. O fácil é ser centrão, o fácil é ser governo, o fácil é navegar nas emendas constitucionais, nas emendas parlamentares. Isto é muito fácil. Ir contra um sistema, ir contra uma força assim, é o que é difícil. Mas é a luta, é a vida. Então, o Zucco lá na Credem, eu acho que vai desempenhar um bom papel, mas eu preferia Eduardo Bolsonaro lá. Arremate, Piper. Não, eu acho que, veja, é algo que certamente vai dividir muito a direita política. Tem muita gente que
vai pensar como Eduardo Bolsonaro, que afinal de contas tem que buscar apoio fora, e quando ele fala buscar apoio para punir alguém aqui, também não estou entendendo o que ele quer dizer, mas enfim, o fato é que tem um outro grupo muito importante, muito grande, que fala, opa, o lugar, sabe, a arena de luta está aqui dentro. Então, eu acho que foi um gesto político errado, um gesto político de alguém que age como um fujão, que em outros momentos se orgulhava de usar camiseta com a estampa de torturador e agora foge. E tem mais uma coisa, eu gostaria muito de entender, porque quando ele vê, uma vez, em dezembro de 22, ele participou de um programa de uns colegas nossos aí e tal, e por 4 vezes ele disse o seguinte: se o Lula, se ele subir a rampa, se ele assumir, se ele tomar posse, sempre colocando no condicional. Gostaria muito de saber, naquela época que estava todo empoderado, o que foi que ele quis dizer com aquilo. Arremate, Gani, que foi? Oh, não, olha só, o Piper, não é fujão. Fujão, se ele fosse para lá, ficasse de férias, né, calado, não me parece... É a terceira vez que ele foi para lá esse ano. Não me parece que é o que ele vai fazer. Ele está muito próximo dessa comissão. Essa comissão, só para explicar aí para a audiência, o que essa comissão está fazendo, né? Ela investiga um ministro do Supremo por conta que cidadãos norte-americanos não podem ter contas suspensas em redes sociais sem o devido processo legal. Você precisa de uma justificativa e ter o devido processo legal, PGR, ampla defesa, etc. Então, ele vai se aliar a essa comissão, né? A princípio é isso, para defender aí os interesses da liberdade de expressão, etc. Não me parece que ele está indo lá tirar férias e fugir, entendeu? Essa comissão vai prender alguém? Não vai. Contra alguém que prendeu o jornalista lá no Wall Street em Moscou? Não, veja, o Piperno, essa comissão, ela defende que cidadãos norte-americanos tenham o devido processo legal para a suspensão de contas em redes sociais. E talvez, dependendo da decisão dessa comissão, isso acabe, a gente sabe como são as coisas no mundo político, ela acabe contaminando, né, todo o ambiente aqui no Brasil.